Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte dizendo: meu filho está profundamente decepcionado com um dos nossos líderes. Eles bateram de frente quando trabalhavam juntos na igreja e nunca mais se entenderam. Hoje, olho para o meu filho e vejo o retrato de uma pessoa desanimada, abatida e sem vontade de estar nos cultos. Como lidar com as decepções na igreja de forma que elas não esfriem a nossa fé? Por que geralmente as pessoas transferem para Deus a culpa por suas decepções no ambiente da igreja? Como ajudar alguém que não quer nem ouvir falar de Deus porque se decepcionou com a igreja? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente, o evangelista Nilcimar Porto da Assembleia de Deus em Alcântara, onde será o culto da nossa Rádio 93 FM hoje, está conosco aqui no nosso Debate 93. O senhor destacou a frase inicial: meu filho está profundamente decepcionado com um dos nossos líderes. Por que o senhor destacou essa frase? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da Rádio 93. E a razão de eu ter feito esse destaque, porque é normal, é comum nós nos decepcionarmos com a liderança. Isso é rotineiro na nossa igreja, né? Nas igrejas, porque somos humanos, somos seres humanos, né? E é bem verdade que o líder, ele deve ser uma referência para a membresia, mas esse fato de acontecerem coisas, ou haver decepções, isso é normal. E a diferença, eu acho que o que pode estar acontecendo com a filha aí da nossa ouvinte é que ele está com o foco errado. Eu entendo dessa forma. Muito bem, com a gente no programa de hoje também o pastor Marco Fernandes, que é terceiro vice-presidente da SEADER, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro, e outros o quê? Outros municípios, outros estados? Que isso, rapaz, negócio do outros aqui. Quais são os outros estados, pastor? Mais 12. Mais 12 estados, então é muito estado. Tá bom com outros aqui. Bom dia, será bem-vindo. Quando o nosso ouvinte fala sobre relacionamento com liderança, Nilcimar já apontou aqui que isso acontece, que a pessoa pode de fato ter algum tipo de dificuldade de relacionamento, enfim, é comum, é normal. Como é que trata esse assunto assim, já que é tão comum, por que a gente tem tanto? Por que não consegue evitar? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia todos os ouvintes da nossa emissora 93. Todo relacionamento interpessoal, ele passa pelo relacionamento intrapessoal. A pessoa só pode conseguir se relacionar bem com o outro se ela se conhecer. Elias passou por isso. Ele ficou profundamente decepcionado com a liderança de Israel, e ele se isolou por conta disso. Deus foi ao encontro dele, mas haviam 3 coisas na vida de Elias que o fez vencer e não perder a comunhão, que é o que nós estamos visando aqui hoje. Ele estava preocupado com a aliança do povo com Deus, ele estava preocupado com o altar e ele estava preocupado também com o culto a Deus. Então ele estava decepcionado com os líderes, mas com relação a Deus, ele estava profundamente motivado. Muito bem.
Quer dizer, uma pessoa motivada por Deus, apesar das dificuldades de relacionamento, ela toca o barco, vai adiante. Positivo. Muito bem. A nossa menina da mesa, a missionária Roberta Félix, da Assembleia de Deus de Campo Grande. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa você, querida missionária, sobre esse assunto? Meu filho está profundamente decepcionado com um dos nossos líderes. É o filho, a gente às vezes administra isso, né? A gente lida com problema, conversa aqui, conversa ali. Neste caso especificamente é um filho. E a nossa ouvinte olha para ele e diz: olha, ele está desanimado, está decepcionado com um dos nossos líderes. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes da 93. Eu penso, querido JR, que a decepção ela é inevitável, mas a forma como lidamos com ela que deve ser exercitada em nossas igrejas, porque isso vai acontecer. E quando eu falo de decepção, eu me lembro muito de Paulo, que se decepcionou com o grande apóstolo Pedro, e em uma das suas falas ele diz que ainda que fiquemos perplexos, não podemos desanimar. Então, meu conselho inicial é que nós saibamos a lidar com essa realidade que é inevitável, porém pode ser trabalhada dentro de nós e dentro dos nossos ambientes eclesiásticos. Pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR. É um assunto que é muito difícil, porque nós somos líderes e nós sabemos muito bem que o sistema de liderança nos dias de hoje está conduzindo as pessoas a olhar os líderes de uma outra forma, quando na verdade a Bíblia nos ensina o quanto os liderados precisam ser sujeitos aos seus líderes. E aí nós encontramos algumas pessoas falando assim: mas o líder às vezes é isso, é aquilo, quando o próprio apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 2, no versículo 18, diz que os servos devem ser sujeitos aos seus senhores, mesmo os bons quanto os maus. Então, da maneira, as pessoas precisam ver de que maneira conhece e vê o seu líder, para que quando houver qualquer ordem, qualquer direção, ele entenda como conduzir para não ter esse problema de decepção. O segundo ponto é de que maneira vê o líder, como humano ou como Deus, porque Deus é Deus, humano é humano, e se você vê o humano, você vai ver que o humano muitas vezes nas suas ordens, nas suas conduções de alguma situação, ele conduz de uma forma humana, né? Então ele precisa observar isso, de que maneira que ele está vendo o seu líder. Vou perguntar uma coisa a vocês, porque todo mundo é humano, todo mundo é fraco, o líder é fraco, o liderado também é, todo mundo tem 5 minutos na vida em que dá um tilt ali, a pessoa começa a falar demais, ou fala de menos, ou não tá bem naquele dia, entendeu? A pessoa não tem esse negócio, pessoal, hoje não tô bem, se eu pudesse eu ficaria em casa, ficaria lá, quietinho e tal, mas como não tem jeito, tem que ir, tem que resolver, tem que administrar alguma coisa, ou uma pessoa já pega de jeito, porque tem gente que pega de jeito, não tem gente que chega já entendeu? Canela, já chega assim, dando um empurrão. Tem gente que fala de uma forma inadequada, tem gente que usa um tom inadequado, tem gente que fala num lugar inadequado. Quantas pessoas já disseram assim: olha, eu não tenho nada contra o que você disse, mas a forma como você disse. Mas a pessoa usou a forma certa 500 vezes, num único dia que o miserável não pôde ir lá, quem não estava bem naquele dia, que aconteceu alguma coisa, tanto para o líder quanto para o liderado, para os dois lados. Muito bom. Como é que lida com isso, companheiros? É importante, inclusive, frisar o seguinte: o que eu decido fazer com essa decepção. É muito importante tratar a pessoa que está decepcionada, não com muito foco na própria decepção. Eu recebi, tem alguns meses, uma irmã membro de uma determinada igreja, muito decepcionada com o seu pastor, pedindo para congregar conosco. Eu fiz com ela um desafio. Eu disse o seguinte: você dê ao seu pastor a chance de se defender, converse com ele no gabinete, procure-o e diga que você está decepcionada, triste, e dê pelo menos a ele a chance de lhe dizer por que ele tomou algumas atitudes. Depois você vem congregar aqui. Ela não foi. Ela continuou em sua igreja e está muito feliz lá. Então você tem que tratar a pessoa, o ser humano, para ela conseguir
dar sequência à sua vida. Que enquanto nós existirmos aqui, nós vamos errar. E essa colocação sua, JR, de que muitas vezes são faladas de uma forma branda, de uma forma certa, de uma forma correta, e quando já está se cansando de falar e fala de uma outra forma, aí o liderado ele vai achar que é ruim e aí vai querer bater de frente, ou o liderado tem um outro tipo de visão e acha que deve ser colocado da forma que ele quer, ou mudar a cabeça do líder na força, quando não é bem assim, senão não precisava de líder, né? Senão não precisava de líder. E esse é um grande problema das decepções. Eu acredito também, JR, aproveitando a fala do nosso amigo aqui, eu acredito que a concentração desse mal e desse tratamento acerca de decepção se concentra na visão. Tanto nós, liderados ou líderes, temos que tratar a nossa visão, porque nós temos a visão errada das pessoas. Nós temos o costume de divinificar pessoas, ou humanizar demais, ou demonizar. Quando, na verdade, o ser humano tem momentos, tem altos e baixos. Humanizar, né? Tem que humanizar. Jesus, ele teve o seu dia de ira, quando chicoteou a mesa dos cambistas, e continuou tendo a sua autoridade. Jesus foi maltratado. Jesus, em algum momento, talvez deva ter decepcionado Maria, porque ele disse: a tua família está aí. Ele disse: não, a minha família são os que fazem a minha vontade. Então, em algum momento, o líder vai falar uma palavra que eu não vou entender, que eu não vou estar com um grau de espiritualidade naquele momento para absorver da melhor maneira. E em outro momento, eu também vou ter uma atitude que o meu líder não esperava de mim. Então, nós temos que ter uma visão mais realista das pessoas. Pessoas são pessoas, revestidos de autoridade, mas são pessoas suscetíveis a falhas, erros, e que nem sempre são erros. Porque a decepção na íntegra, né, pastores, da tradução da palavra decepção, é esperança interrompida, é expectativa frustrada, é quando o comportamento de alguém me surpreende. Então, quando eu sou surpreendida pelo comportamento de alguém, não necessariamente aquele comportamento foi errado, mas talvez não seja o que eu estava esperando, mas talvez fosse o que eu estava precisando. E além disso, eu acho que o foco tem que ser desviado, né? O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele disse: na verdade, tenho como perda todas as coisas pela excelência do caminho de Cristo Jesus. Nós vivemos um caminho excelente, nós temos uma proposta excelente, e quando nós desviamos os nossos olhos de Jesus e colocamos nossos olhos somente nas pessoas, nas suas atitudes, certamente nós somos levados a nos decepcionar. Ninguém é só isso, né, gente? Ninguém é só aquilo ali, né? A pessoa grossa, ninguém é só aquilo ali, a pessoa tem mais coisa. Agora, o que nesse caso aqui complica um pouco mais é que eles, como diz a nossa ouvinte, eles bateram de frente quando trabalhavam juntos na igreja e nunca mais se entenderam. Pastor Sérgio, esse é o seu destaque, nunca mais se entenderam. JR, como eu já disse na minha fala inicial, nós estamos aqui, nós somos líderes, estamos aqui nessa mesa como líderes, orientando quem mandou e-mail e pessoas que estão nos ouvindo. A verdade é que não deveriam ter batido de frente, porque são posições, e quando nós sabemos a posição que nós estamos, essa história de bater de frente não pode acontecer. Segundo ponto é que, já que bateram de frente quando não poderiam, alguém tem que ceder para poder o trabalho voltar, porque o maior prejudicado nisso tudo, na verdade, é a obra. A obra fica prejudicada porque, às vezes, por não se entender, alguma coisa parou de funcionar. A quem interessa isso aí? A quem interessa? Não, a quem interessa que a obra não ande. A quem interessa. O próprio Satanás. Que o relacionamento continue ali, frustrado. O inimigo. E a vontade dele é paralisar. E paralisou de uma forma que tem paralisado em muitos lugares. Ele pega. Ele se mete ali na conversa, na situação, para quem estiver olhando, olhar de uma outra forma, ouvir de uma outra forma, porque uma forma uma coisa é a forma que sai da minha boca, a outra forma é como entra no ouvido do outro. Então o inimigo trabalha nessa distorção para paralisar a obra. Então nós temos que estar atentos sobre isso e alguém recuar nisso aqui, né? Alguém recuar, ver o erro. Peraí, vamos sentar aqui, gente. Vamos resolver. No caso, no exemplo que o nosso pastor deu,
talvez falte diálogo, vontade de conversar, vontade de se entender. Porque no caso citado, bastou conversar, esclarecer as coisas para poder as coisas entrarem nos eixos. Eu vou além, eu acho que às vezes falta também uma certa humildade por ambas as partes, porque eu vejo uma Agar saindo errante para o deserto cheia de razão, porque a sua líder, sua patroa Sara, a maltratou. Mas eu vejo também aquela Agar que após engravidar menosprezou Sara. Então nós temos que nos examinar e percebermos que somos decepcionantes também. Ela havia também decepcionado Sara e a reação de Sara foi daquela maneira com ela. E quando ela está errante, o que o Senhor diz? Deus aparece ali e diz: volta e humilha-te debaixo da tua senhora. Se esse líder está certo ou errado, nós não temos informação para saber. Mas o caminho que a Bíblia ensina, que o pastor já citou, é o caminho da sujeição e da humildade. Para os dois. Para que os às dois. vezes o líder tem que chegar pro camarada e dizer assim: ó, meu irmão, eu errei com você, você me perdoa. Ele vai ficar mais líder quando age assim, porque as pessoas têm uma ideia de que é fraco, entendeu? O cara que chega e pede desculpas ou reconhece o seu erro, ele é fraco. O forte é aquele que não faz isso. Eu não sei de onde veio esse negócio aí, mas essa ideia aí. Forte é Paulo, que manda buscar Demas. Nós podemos trazer aqui Darcy Ribeiro. Porque o pastor, o líder, é um mestre, é um professor. No sentido mais amplo da palavra. Trazer no sentido do conteúdo, né? Do conteúdo. Por quê? Ele disse que não é o discípulo ou o aluno que tem que subir ao nível do professor. É verdade. Mas o professor tem que descer ao nível do aluno. É mais fácil. Eu vou exemplificar. Eu tive um problema com um membro há uns 18 anos. E ele ficou com raiva de mim, ele passou a me odiar. Mas um dia eu encontrei na porta da igreja carregando o objeto, eu disse: eu preciso falar contigo. Disse: eu não tenho papo para lhe dar. Ele disse assim: falei, vamos entrar no templo, porque eu preciso lhe pedir perdão. Eu errei contigo e eu preciso ter o teu perdão para continuar em paz com Deus. Quando eu fui me ajoelhar para ele orar por mim, ele começou a chorar e disse: não, quem tem que se ajoelhar sou eu, o errado sou eu. Como disse a nossa missionária Roberta, a humilhação, ser humilde, é uma arma contra a qual o nosso inimigo não tem defesa. E o importante aí não é a posição do líder, mas o bem-estar de uma alma, de uma ovelha que precisa entrar no céu. Muito bem, aqui a outra frase que a ouvinte nos encaminha, e é o destaque da querida missionária Roberta, é: hoje olho para o meu filho e vejo o retrato de uma pessoa desanimada, abatida e sem vontade de estar nos cultos. Isso é falta de, como disse a missionária, isso é falta de humildade, porque na verdade se ele tem humildade, ele vai conseguir se vencer. Ele está precisando bater um recorde. Bater o recorde. Ele tá precisando bater um recorde na vida dele. E ele se vencendo, ele vai bater um recorde para poder voltar atrás, ter humildade de poder vencer, porque ele tá atrasando a obra na vida dele, ele tá atrasando situações na vida dele, ele paralisou a vida dele espiritual por algo que está manifestando na vida dele, que ele precisa de libertação. Então, pô, ele precisa que a gente venha orar por ele para ele ficar liberto desse sentimento maligno, porque é um sentimento maligno que se apodera da pessoa, porque deu uma brecha, né? E o sentimento maligno tá nele, ele precisa ficar solto desse sentimento. Roberto. Sim, eu destaquei essa frase, JR, quando eu vejo a palavra aqui desanimado e decepcionado nesse contexto, eu me lembro de Jeremias, lá no capítulo 15, que está muito desanimado e muito decepcionado, se sentindo iludido com a questão espiritual. E quando Deus não, vamos usar uma palavra aí do nosso meio pentecostal, Deus em momento nenhum marreta Jeremias, mas Deus reorganiza as prioridades de Jeremias. Deus diz para ele: se tu voltares e apartares o precioso do vil, tu vai continuar sendo a minha boca. Então a minha palavra para ele que está desanimado, não estamos aqui para invalidar suas razões, os seus motivos, mas a Bíblia diz, num contexto geral, não num versículo explícito, que muitas vezes é melhor vencer a guerra do que ter razão. Então eu entendo que esse desânimo ele só vai ser vencido através do nosso ouvinte, do filho dela, no caso,
quando ele reorganizar suas prioridades. Nós colocamos expectativas demais nas pessoas. Eu vejo 10 leprosos sendo curados e vejo só um agradecendo. Imagine se Jesus parasse de curar porque só um agradeceu. Eu olho para Davi e vejo ele entrando contente em Jerusalém com a arca, e quando ele espera que a sua esposa se alegre com o seu sucesso, ela o despreza e o critica. Talvez esse rapaz chegou com uma ideia para esse líder e foi vetado. Talvez esse rapaz estava esperando uma palavra de ânimo e teve uma palavra de repreensão. Mas o importante é que ele não se afaste da arca. O importante é que ele não abandone a presença de Deus. E se não dá para ter acordo, nós temos também, pastor Sérgio Nonato, respeitar o tempo das pessoas. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que Paulo e Barnabé bateram de frente, se desentenderam. Seguiu cada um fazendo a obra do Senhor, mas lá na frente eles foram se reencontrar. Então, assim, você tem que liberar perdão, tem que perdoar, sim. Mas há situações, a gente não conhece o profundo dessa, em que não há como mais conviver junto na mesma congregação. Então se coloca a alma dele em risco, se coloca a caminhada dele em risco nesse momento. O meu conselho para ele é o conselho que Deus deu a Jeremias: se tu voltares, reorganiza a prioridade, muda a direção. Só um momento, pastor. Muda a direção. Ninguém está mandando ele deixar Cristo, nem sair com mágoa da igreja. Fala: meu amigo Barnabé, eu amo Jesus que tu ama, mas no momento não dá pra gente caminhar junto. Eu vou voltar por um caminho, você segue no teu caminho. Quem sabe lá na frente, quando eu alcançar mais maturidade ministerial, eu vou entender a tua forma de liderança. Me despeça em paz. Abraão e Ló, hora que não haja contenda entre mim e ti, tem campina para mim, tem estrada para ti. Eu não acho também que a gente tem que estar num lugar batendo de frente, vivendo em conflito. Porque aí, ao invés de 2 atingidos, vamos ter uma congregação atingida. Com certeza. Ou não? Positivo. Operante. Isso é uma fala excepcional. Eu penso que separar por algum tempo, sem ressentimento. Eu até aconselho o rapaz a olhar 2 lados da questão. Ele tem que olhar para a sua vida, sua comunhão com Deus. Isso é intocável. Segundo, Deus nunca vai ficar do lado de quem fica contra o seu líder espiritual. É verdade. Moisés era líder, levantou-se Miriam e Arão. Deus ficou contra os 2 e do lado de Moisés. Se o líder estiver errado, ele vai ajustar a conta com Deus. Então é preciso que esse moço procure o seu líder e faça selar a paz, ou esse líder procure esse moço, faça selar a paz. Por quê? Deus não fica do lado de quem fica contra o seu líder espiritual. Até então, este é o líder espiritual deste moço. Então, precisa haver essa conciliação para a glória de Deus. Grande exemplo de Davi, com Saul na sua mão. Justamente. Há muitas pessoas que reagem a uma situação como essa não enfrentando. A reação é essa: não quero mais. Vou para casa, vou para outra igreja. A pessoa às vezes até muda de igreja, como foi o caso aí que nós ouvimos inicialmente. Mudou de igreja e chega lá com todas as razões elaboradas, pensadas e ditas, enfim. Mas percebe-se, se você está justificando, é porque tem alguma coisa que não está pronta ainda. Positivo. Que é necessário que haja um acordo, que haja uma pacificação. Estou entendendo o caminho que vocês estão expondo, também entendendo que a reação de algumas pessoas de estar em casa, ela pode ser uma reação adequada para o primeiro instante, aquela fuga, não quero saber mais. Isso é uma coisa. Agora a pessoa, se continuar nisso, aí levanta uma interrogação. Será que de fato essa pessoa teve um envolvimento com Deus da obra, foi com a obra, foi para a glória de Deus? Que é uma coisa que a gente tem que pensar o tempo inteiro. O que eu faço é para quem eu faço. Se eu faço para mim e eu não recebi o reconhecimento, eu tô com problema. Se eu faço para o outro e o outro não aceitou, ou não concordou, ou promoveu o outro e não a mim, eu tô com problema. Agora, se eu faço para a glória de Deus, eu vou ter muitos problemas, mas
eu não vou me desviar, porque o meu foco continua Jesus. É isso, gente. E nós vemos aqui que ele parou completamente. Foi pra casa. Foi pra casa, ele tá em casa. E quem tá preocupado é a mãe, porque a mãe tá olhando, tá dizendo assim, olha, meu filho tá se afastando, tá esfriando, tá cada vez mais longe, ou seja, a reação dele pode refletir imaturidade emocional, pode ser que pode ser um menino hipercrente, mas imaturo emocionalmente, a reação pode acontecer, você não pode? Claro, e o pastor fez uma colocação aqui extraordinária. Deus, ele não vai quebrar princípios por causa de ninguém, por causa do beicinho de ninguém, por causa de... Ele não vai quebrar princípio. O princípio de autoridade é princípio de autoridade e é traçado por Deus, pô. E até porque, JR, aquilo que a gente não vence se repete, né? Exatamente. Ele vai para outro lugar e vai passar a mesma coisa em outras situações. E quando o pastor falava desse princípio de autoridade, a grande questão que eu vejo na Bíblia Sagrada é que Deus defende líder até quando o líder é rejeitado. A gente vê Samuel diante do povo, o povo despreza o conselho de Samuel, pede um rei, e Deus diz para ele, olha, Samuel, não rejeitaram a você não, rejeitaram a mim. Agora, e de repente rejeitar a correção de um líder é rejeitar a Deus. Agora, só para poder entender, missionário, companheiros, aqui é o seguinte, é que em todos os casos bíblicos foram líderes levantados por Deus. Nós não temos dúvida, tá na Bíblia, tá escrito lá, Deus levantou, Deus chamou, Deus buscou e tal, tá claro ali. Em alguns casos, certo? Hein? Vai mandar fogo. Não é isso? Em alguns casos, vamos lá, como é que a gente entende o líder que se percebe pelos frutos que ele não é levantado por Deus? Ou em todos os casos nós podemos considerar que ele foi? Tá certo? Tô querendo só explicitar isso aqui de uma maneira doce, suave, tranquila, para poder entender, porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Tá certo? Pedro chega a dizer que nós devemos honrar ao rei. Independente se esse rei foi eleito por mim, não foi eleito, se é um rei que eu gosto, que eu não gosto, se é uma autoridade que eu respeito ou não respeito, eu devo honrar as autoridades no sentido político. Tá certo? Quando você trata no aspecto religioso, espiritual, você tem alguns frutos. Você tem algum resultado ali. Jesus disse que no último dia alguns vão dizer, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, vai dizer, nunca vos conheci. Esse tipo de liderança, como é que funciona? Como é que a pessoa faz? Como é que o povo age? Porque tem muita gente que se levantou, tem muita gente que achou interessante, que achou bonito, pode ser muito bem intencionado. Não estou dizendo pela internet, não estou dizendo que todo mundo eu estou dizendo que a minoria mas que existem resultados. Eu recebo aqui todos os dias. Esse aqui pode ser mais um. Existe e eles estão aí. E o grande problema é que se a pessoa se sujeita a estar debaixo da cobertura espiritual e da liderança dessa pessoa, a dor de cabeça vai ser dela, pô. Então, cada um tem que ter a sua experiência de quem... E é importante também ressaltar que a liderança autocrática, que se pratica muito hoje em muitas igrejas, é uma liderança falida. O líder é um deus, ou talvez um semideus. Então esse homem, ele se coloca na posição de inerrante. Quando a pessoa se põe na posição de inerrante, é que ele vai errar mais. Agora, se ele liderar ouvindo conselhos, como Moisés ouviu o conselho de Jetro, como Davi tinha um grupo de conselheiros, existe erro, mas a possibilidade de errar é muito menor. O conselho que Aitofel deu para Davi, o conselho que os moços do tempo de Salomão deram para ele desprezando o conselho dos mais velhos. Então, dependendo de quem está te assessorando, te aconselhando, que tipo de liderança você está praticando, você pode cometer menos ou mais erros. E nesse caso, é preciso rever isso, porque um líder autocrático, extremamente autocrático, talvez não tenha sido constituído por Deus. Mas aí entra o que o pastor Sérgio Nonato disse. Eu não posso entrar em choque com esse líder. Então, o que eu devo fazer? Procurar uma liderança que, de fato, é uma liderança que vai preencher a minha alma e vai me conduzir ao céu. Muito bem, aqui vários ouvintes opinando, trazendo histórias, eu vou ler aqui, o pessoal da Barra, senador Camará, Vila São João, e-mails dos nossos ouvintes, participação via Face, quero agradecer o carinho de todos os nossos amados ouvintes, já vamos começar a responder aqui essas inquietações dos nossos amados ouvintes. Temos aqui ainda como lidar com as decepções na igreja, de forma que elas não esfriem a nossa fé. Já passou por isso alguma vez?
Ai, agora eu tô frio, rapaz, porque eu tive uma decepção lá na igreja. Nem sempre é com o líder não, viu? Às vezes é com um colega, é com um amigo, com uma pessoa que a pessoa considerava tanto em tão nível e tal, e isso aconteceu, porque geralmente as pessoas transferem para Deus a culpa por suas decepções no ambiente da igreja. Em como ajudar alguém que não quer nem ouvir falar de Deus porque se decepcionou com a igreja? E aí, que pensa você sobre este assunto? De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é clara e é nessa linha. Você conhece alguém que se decepcionou com a igreja e depois transferiu a culpa para Deus? A maioria, 67% dos nossos ouvintes afirmam que não conhecem, mas 33% deles conhecem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente agora aqui no nosso debate 93. É sempre muito bom ter a sua participação, você com a gente aqui. Nós vamos respondendo aqui as inquietações dos nossos ouvintes. A pesquisa nos ajuda aqui como um termômetro, né? Apontando uma bússola, dizendo, olha, o caminho é esse aqui, que está acontecendo, olha o que o povo está pensando sobre esse assunto. E hoje nós vamos estrear aqui um quadro novo, que são as notícias mais importantes da manhã, onde os nossos ouvintes vão ter mais informações aqui. Isso é muito importante. Informação, eu sempre afirmo e reafirmo, informação é munição para a nossa intercessão. Tem coisas que acontecem do lado de fora da nossa casa e que deve ser parte do nosso interesse. É sempre muito bom quando alguém cristão tem uma opinião, uma palavra sobre esse assunto. Vamos então às notícias mais importantes dessa manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. A morte do cineasta Eduardo Coutinho choca parentes e amigos. Ele foi assassinado a facadas pelo próprio filho durante um surto de esquizofrenia. A esposa também foi atingida e está internada em estado grave. Duque de Caxias na Baixada Fluminense e São Gonçalo na região metropolitana vão ganhar o PP, a unidade de polícia pacificadora. Na Penha, zona norte do Rio, uma soldado foi morta durante confronto com bandidos. Um náufrago desaparecido desde 2012, quando o barco ficou à deriva numa viagem entre o México e El Salvador, chegou hoje ao país de origem. Ele foi encontrado na semana passada por pesquisadores que estavam nas Ilhas Marshall, no Pacífico. O caminhoneiro Luiz Fernando Costa, em entrevista exclusiva ao programa Fantástico da TV Globo, pediu perdão às famílias das vítimas pelo acidente que causou na linha amarela. 5 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Ouvindo o comentário dos nossos debatedores sobre esse assunto, pastor Marco, essa notícia do cineasta, que é uma coisa impressionante, né? Um surto de esquizofrenia gera esse tipo de atitude agressiva. Quer dizer, a morte do pai, o ferimento da mãe e dele próprio. A esquizofrenia é uma doença que não tem cura, segundo a psicologia. Existe tratamento que pode fazer a pessoa viver uma vida normal. Todavia, ela precisa estar sendo acompanhada por um profissional de psiquiatria, justamente para evitar o surto. Porque a pessoa doente de esquizofrenia, o esquizofrênico, ele vive 2 mundos. O mundo real e o mundo dele, o mundo irreal. E ele gosta mais do mundo irreal. E notadamente, no mundo irreal, ele ouve vozes, ele tem amigos neste mundo. E ele dá muito mais ouvido aos amigos do seu mundo, que é o mundo irreal, do que propriamente as pessoas reais. Então, pode ser que ele tenha ouvido desse seu mundo uma ordem para executar o próprio pai. Meu pai do céu. Eu não posso dizer que houve descuido por parte da família, mas o surto só acontece quando o medicamento não é aplicado no seu devido tempo e não há um acompanhamento periódico de um profissional de psiquiatria. Esse rapaz de 41 anos, jornalista, cometeu esse ato. Eu estava me lembrando recentemente, aconteceu um caso parecido com esse, mas parece que de ordem que envolvia a questão de drogas com um bispo da igreja anglicana, Robson Cavalcante, que foi assassinado, ele e a esposa, e uma forma trágica, e quem assassinou foi o filho.
E são coisas assim que a gente escuta e diz assim, meu Deus do céu, que loucura é essa, né? Que situação grave é essa? E é o rapaz, de fato, é o grande suspeito disso tudo. A mãe e ele foram operados e estão internados na unidade intermediária do Hospital Miguel Couto, ambos sem previsão de alta, estão sendo tratados. Você imagina depois que volta essa esposa, imagina o drama que ela vai ter que administrar na vida dela, que não é uma coisa muito fácil. O PP, pastor Sérgio, o PP na Baixada, vai lá pra Mangueirinha, o PP em São Gonçalo, vai lá pro Morro da Coruja. É para resolver, porque o que se fala é que muitos criminosos das áreas das UPPs no Rio migraram para São Gonçalo, migraram para Niterói, Baixada, ou seja, é fechar o cerco aí, na sua opinião, o senhor que é um especialista na área de segurança? O JR, ainda não é para resolver, porque na verdade assim, o projeto da UPP é um projeto muito bom, mas a estrutura é que é fraca, é falida a estrutura. Então, na verdade, assim, nós não temos contingente para isso, e o projeto sendo bom, e se não tem contingente, o projeto acaba ficando falido. A verdade é que vai chegar em Caxias e em São Gonçalo e eles vão espirrar para Nova Iguaçu, vão espirrar para outros lugares. Então, por quê? Porque não tem contingente para criar uma UPP em Nova Iguaçu, para criar uma UPP. Eles estão espirrando e tá difícil. Eu moro na Baixada, o negócio lá tá pesado demais. O negócio tá muito difícil lá. É fuzil para tudo que é lado, coisa que nós nunca vimos, nós estamos vendo agora. E eles avisam, né? Então, dia tal nós vamos estar aí. Chega lá, não tem ninguém. É impressionante. É uma coisa não importante. Não tem um tiro, não tem uma prisão, não tem nada. Ou eles desapareceram, entendeu? Viraram, né? Pó, não pode nem dizer que eles viraram pó, que né? Tá meio que claro aí porque que eu não posso dizer essa palavra, né? Mas eles migram para outro lugar, tá óbvio que isso acontece, migram nos dias que antecedem a data de entrada. E assim, na verdade, o projeto original, que era o treinamento dos recrutas só para fazer esse trabalho, muito bom, mas aí começa, por falta de contingente, a misturar tudo de novo. E aí acaba ficando corrompido. Esse trabalho corrompido. Essa questão da pacificação, a visão boa, mas se a gente perceber, Colômbia, Itália, quando decidiu um enfrentamento contra o crime organizado, não foi um Estado. Isso aí. Foi uma força-tarefa de um país. O Estado do Rio de Janeiro é insuficiente para tratar deste assunto. Isso é um assunto de segurança nacional. Tem que envolver o governo federal. O governo tem que olhar para o Estado do Rio de Janeiro, porque isso é uma questão de segurança nacional. É verdade. Agora, o náufrago, olha a história do náufrago, que é uma história impressionante, né? O camarada desaparecido, missionária, desde 2012. E a história é interessante porque ele foi, segundo ele estava pescando pequenos tubarões e camarões junto com um jovem quando o barco onde estavam foi atingido por uma tempestade no dia 21 de dezembro de 2012. Eu não sei se vocês se lembram, mas no dia 23 era o dia marcado para o fim do mundo. Lembra do negócio do fim do mundo? Vai acabar e tudo mais? Então com ele aconteceu dia 21, entendeu? E a data marcada para o fim do mundo era 23. Você imagina a situação emocional desse cara, se ele sabe, não sei se ele tinha conhecimento disso, né? Mas se ele sabia, rapaz, o mundo realmente acabou. O mundo acabou. E esse cara volta agora. Que coisa impressionante. É impressionante, é impossível não espiritualizar aqui. A gente se recorda, né, de Paulo enfrentando aquele naufrágio e o Senhor falando com ele ali, o navio vai se quebrar, mas a vida vai ser preservada. Então eu acredito primariamente, inevitável não espiritualizar, que Deus tem um plano na vida desse moço e o preservou em vida. E eu acredito também na obra-prima da criação. O que Deus nos dispôs enquanto ser humanos para sobrevivermos a uma situação limite como essa. Passar tantos dias com uma alimentação precária. Comeu ave, aí já tá, né? Melhorou. Comeu peixe, também melhorou. Tartaruga que é bravo, né? Pescava com as mãos, aí quando não tinha chuva, que tava com sede, pode tomar água do mar. Quando chovia, tomava sangue de tartaruga. Bom apetite para você estar almoçando,
né? Tá almoçando aí, um grande abraço a você. Eu era quebrar o casco. Quebrar o casco, não era brincadeira não, mas a obra da criação, gostei da... E tem missionário querendo só comer lagosta. Olha aí, minha gente, vamos aqui pro último ponto. Vamos olhar pro náufrago. O pastor, o querido evangelista Nilcimar, me diga uma coisa aqui, a sua opinião sobre esse assunto aqui da questão do caminhoneiro, né? Nós fizemos aqui um debate inteiro sobre esse assunto, entrando com as informações no dia que aconteceu, para informar melhor os nossos ouvintes e trazer um ponto de vista cristão sobre as informações todas. E o que o rapaz disse, é um rapaz novo, Luiz Fernando Costa, deu entrevista ao Fantástico e pediu perdão às famílias da vítima. Ele disse, olha, perdão a todos, se pudesse pedir, abraçar, eu tenho família também, tenho um casal de filhos, 5 famílias destruídas, a minha poderia ser a outra, perdão mesmo, é o que diz o Luiz Fernando Costa depois desse episódio trágico que o Brasil inteiro descobriu. A primeira coisa que a gente tem que verificar, é interessante o pedido de perdão, mas a gente tem que ter muito cuidado com a nossa conduta, né? Os elementos da culpa é a negligência, a imperícia e a imprudência. E nós temos visto aí na nossa sociedade que o trânsito tem sido aí, o veículo tem sido aí uma arma, né? Diversas pessoas sendo destruídas, vidas sendo destruídas por causa de um mau uso de um veículo que foi construído para nos beneficiar. Então nós temos que ter verdadeiramente essa consciência. Existem as leis, existem as regras, e nós como seres humanos, né, queremos criar as nossas regras, né? Eu não vi a entrevista do Luiz Fernando, acho muito louvável a humildade de se pedir perdão, mas algumas vidas foram ceifadas por causa da atitude indevida, segundo ele mesmo falou, falando ao celular, trafegando numa via, naquele horário era proibido, né? E além disso, com a caçamba lá levantada, que segundo dizem, para esconder a placa e não ser objeto de multa. É um negócio trágico. Pedido de perdão não anula a consequência, né? A gente precisa ter essa consciência. A atitude é boa. A atitude é boa. A gente espera que seja de coração e não que seja uma estratégia de advogados para atenuar alguma coisa mais à frente, né? Mas, de fato, ele fala. Agora eu acho muito em cima. Entrevistar o camarada, ou ele dar entrevista nessa altura, entendeu? Não sei quando é que gravaram essa entrevista com ele, mas ele está no centro de tratamento intensivo. Um camarada que está no CTI, vamos lá, se isso aqui é fato, se ele está no CTI, primeiro que não podia entrar ninguém lá dentro, entendeu? A imprensa não pode entrar. Então já é um dado. Por quê? Por que não? Porque contamina equipamento e tal. Quem já andou em UTI, Marcela ficou, eu fiquei, a gente não pode estar ninguém, não tem esse negócio de pessoa lá visitar, ficar um tempão, equipamento, tal. Então tá dizendo aqui, Centro de Tratamento Intensivo do Hospital do Coração de Caxias, entendeu? Então, que impacto foi esse? Esse cara tá bom pra dar entrevista? Já era uma hora boa? Ou já faz parte, sabe? Que tem certas entrevistas que são feitas no momento que o cara tá emocionalmente abatidíssimo. Quando é que foi esse negócio? E uma conduta abusiva, né, JR? Por parte da mídia. Não deu tempo para elaboração da dor dessas famílias. E por outro lado também, JR, eu até entendo que ele errou feio. Ele sabe que errou feio, mas ele é um ser humano e ele tá assim pensando, caramba, que bobagem que eu fiz. Ele sabe que tirou vidas, ele sabe. Tá arrependido. Rapaz, tá arrependido mesmo. Nós não podemos saber em que circunstâncias esses caminhoneiros trafegam. Porque as obras estão atrasadas. Precisa de entregar. Então a gente não sabe em que circunstâncias, pressão total. Que pressões que eles estão sofrendo. Então, será que ele é o único culpado? Tem que levar isso. E tem que levar. Quem é que fez a agenda dele? Mas quem é que fez a agenda dele? Quem é que determinou que ele estivesse lá? Ou ele escolheu? Não, eu vou de manhã, à tarde ou à noite. Eu vou escolher. De manhã eu vou à praia, à tarde eu vou lá e à noite eu descanso. Não, tinha alguém. Alguém fez o cronograma. Empresa, né? Alguém fez o cronograma para ele. Vontade de passar por ali no horário que foi. E a fiscalização. Fiscalização. Companheiros, no outro dia, eu passo aí todos, no outro dia, eu quando contei de 20 a 30 caminhões parados já com fiscalização. Eles estavam parados na linha amarela. Peraí, se já estavam na linha amarela, peraí, não tem consciência, depois que tudo que aconteceu, não vai dizer assim, eu vou dar um tempo, sabe, aqueles caras
Entendeu? Só dá uma semana, vou fingir de morto aqui embaixo, quando der a hora eu subo, entendeu? Não é isso não, os caras subiram antes, e tava lá policiamento, tava lá o Lanza, e fazendo esse processo todo, mas de uma forma bastante clara, é uma fiscalização tardia. Isso devia ter sido feito antes. E a ordem de quem parte às vezes de falar, não, vai por ali mesmo que é mais rápido. Quero agradecer aos companheiros a participação e as opiniões dentro das notícias mais importantes dessa manhã. 93 FM. 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Tudo bem, minha gente, aqui ouvinte compartilhando aqui da Barra, meu esposo passou por isso e acabou batendo de frente com a liderança. Depois essa liderança pediu desculpas pelo ocorrido, mas dizendo que não retirava as palavras ditas. Como é que é pedir perdão pelo ocorrido sem tirar as palavras ditas? Nos afastamos e estamos caminhando em outro lugar, compartilha uma de nossas queridas ouvintes, aqui eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, ouvinte de Senador Camará, dizendo: eu era líder de louvor e um grupo que não gostava de mim, nem da forma que eu liderava, formou uma nova equipe e eles se intitularam, deram o nome aqui da equipe que eu não vou ler, e fizeram a cabeça de todos que acabaram saindo do grupo. Acabei me afastando da igreja. Toda a situação me deixou triste e desanimada. Recentemente comecei a caminhar em uma outra igreja e o debate de hoje está me ajudando muito. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Compartilhar da música acontece muito, gente. A área musical acontece demais. Não é? Eu ouvindo esse segundo e-mail, esse segundo telefonema aí, de que a pessoa formou um outro grupo. Caramba, e não tem uma liderança dentro desse local para falar, peraí, o que está acontecendo? Onde está o líder? Dose pra leão, né? De Vila São João, ouvi dizendo: algumas pessoas da minha família e até meu filho não querem mais ir à igreja por causa de uma decepção com o pastor. Acontece muito, tá certo? Decepcionou com o pastor, não vai mais à igreja. Decepcionou com o presbítero, com o diácono, com o obreiro, com o oficial da igreja, com o líder de não sei o que lá, não vai mais à igreja. Tem muita gente reagindo muito rápido a essas coisas. E quando o pastor decepciona, como é que ele faz? Quando ele fica decepcionado? Quando o pastor fica decepcionado, aí ele vai à igreja. Ele tem que ir. Ele vai, pastor, coitado, ele tem se decepcionado, animado, ele vai à igreja. Não, ele não tem jeito. Tem aquele dia dos 5 minutos que ele vai falar assim: hoje eu pego alguém. Deus do Senhor, tira as pessoas da minha frente. Senhor, me livra. Eu me lembro daquele. Me livra deles. Do hino que acho que é o Tuca Nascimento que cantava: porque você saiu da igreja, que mal que Deus lhe fez. Como é que é essa música, pastor? Eu não lembro, eu tô lembrando da letra, mas a música, como é que é? Não, fala no microfone, não é? Tô cantando pra trás. Você saiu da igreja, que mal que Deus lhe fez, largando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Tem muitos anos isso. Eu não lembro, não. Eu era criancinha. Papai falou pra mim: senhora, como é que o evangelista de Silmar canta bem? Eu lembro, papai falou: vamos ver se acha essa música aí, vê se consegue achar pra mim, Marcela. Acontece muito isso aqui. Outro ouvinte dizia: eu era regente do grupo de mulheres, mas tudo aí, missionário, tudo que eu queria fazer no grupo, a esposa do pastor não permitia. Sempre tinha que prevalecer a vontade dela. Olha aí, minha gente, isso foi me desanimando. Acabei largando tudo e me afastando da igreja. Conta nosso ouvinte. Sabe o que acontece, JR? Eu acho que o grande foco da situação é o foco. Não querendo ser redundante, mas o foco das pessoas. Onde está o seu foco? Porque como você lida com a decepção determina o seu nível de maturidade. Como essa irmã era líder do louvor, a outra líder do grupo de mulheres, e não estava emocionalmente preparada para lidar com decepção. Ou estamos formando líderes prematuros, ou na verdade as pessoas estão focadas na reação dos homens, esperando o aplauso dos homens. Então, se o nosso foco está em Jesus, a Bíblia diz que ele não foi apoiado em Nazaré. Foi rejeitado, saiu de lá. Agora que tem gente que quer, né? Prevalecer, tem. Às vezes não é nem a esposa do pastor, às vezes é o próprio indivíduo que está ali. Relacionamento não é fácil, minha gente, qualquer lugar. Moda em muita igreja de achar que a esposa do pastor, a filha, Me decepcionei profundamente com a minha antiga liderança e não culpei Deus não, viu? Mas na época acabei me desviando, logo depois voltei para outra congregação. Hoje estou realizado espiritualmente. Aqueles que transferem para Deus as decepções acontecidas no ambiente da igreja porque ainda não aprenderam a separar
preparar instituição de liderança. Compartilhe um outro querido ouvinte. Pastor Marcos, olha aqui, como lidar com a decepção da igreja, aliás, na igreja, de forma que elas não esfriem a nossa fé. Foi o seu destaque. Eu falei isso no começo, trazendo a experiência de Elias, muito decepcionado com a liderança. Todavia, quando Deus perguntou: o que fazes aqui? Ele disse: romperam com a aliança, destruíram os altares e mataram os profetas. Então o foco dele era todo espiritual. Então foi fácil de Elias ser levantado, porque ele estava decepcionado com líderes, mas não perdeu o foco de uma vida com Deus. Concordam, companheiros? Concordo. Até porque, JR, nós vemos isso muito claro na vida de Davi. Ele estava tão atrelado ao compromisso que ele tinha de guerrear por Israel, que as atitudes de Saul não o distanciaram da promessa de Deus. E no momento que ele desejou esconder-se, isolar-se, ele procurou ajuda. Será que esse ouvinte já procurou ajuda de uma outra pessoa neutra? Ele procura ajuda de Jonatas. E Jonatas dá outro exemplo. Jonatas não sai murmurando da liderança de seu pai, mas ele vai até seu pai perguntar o que estava acontecendo com ele em relação a Davi. Então eu acho que o primeiro passo deve ser a procura do diálogo, que o pastor Marcos Fernandes inicialmente falou. Se esse diálogo não puder acontecer, você precisa focar naquilo que Deus tem com você. Não ser um revoltado, um rebelde, mas ser alguém que entende que promessa, chamada, essas pessoas que são líderes de departamento, que fazem outras coisas, a chamada, ela vem acoplada de perseguição, de tantas outras coisas. Então você precisa saber quem te chamou. Pressão faz parte do crescimento, a gente sabe disso, todos nós passamos por isso na nossa vida. Entendi aqui do que vocês compartilharam, que decepção vai acontecer mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Você não precisa pensar que isso é impossível, porque nós somos todos seres humanos. A falha na liderança, a falha no liderado, bater de frente é uma possibilidade, especialmente quando se trata sobre algum assunto, ou quando alguns assuntos polêmicos são discutidos. Quando alguém quer fazer prevalecer a sua vontade sobre a vontade dos outros. Sabemos que existem pessoas que se sentem meio donas, sejam líderes ou às vezes o liderado, que chegou antes ou eventualmente tem um grande investimento ali, ele se sente meio proprietário. É preciso entender que é necessário que haja um respeito. Pelo que eu ouvi dos companheiros aqui, o respeito deve ser sempre mútuo. Sempre do líder para o liderado, que vai dar o exemplo. O liderado vai ver como tratar o seu líder a partir da forma como o líder trata o seu liderado. Vimos aqui que todo mundo tem 5 minutos. Todo mundo tem aquele dia que não está bem. Não julgue a pessoa, o todo da pessoa por aquela parte. Às vezes você recebeu carinho a vida inteira. Chegou um instante em que o líder não está bem, é aquilo que se torna uma bandeira, é aquilo que vai ecoar, é aquilo que vai falar, e as cobranças acontecem o tempo inteiro. Não existe líder perfeito e todos os líderes dependem da nossa oração. Algum acréscimo aqui, companheiros? Fiz aqui um brevíssimo resumo de tudo que vocês compartilharam com a gente. Em JR, eu queria só acrescentar que nós temos que entender também que às vezes essa decepção vem para Deus nos moldar e nos fazer mais pronto a ouvir, tardio no falar. Então será que esse rapaz não foi uma pessoa que Deus decidiu moldar através do comportamento desse líder? Porque esses 5 minutos que você falou do líder pode vir também para testar o nosso nível de obediência. E eu entendo essa situação de Davi e de Saul, um confronto que houve na vida de Davi para dar crescimento a ele. É verdade, o aproximou da promessa. Davi não seria Davi se não sofresse o que sofreu. Samuel não seria Samuel se não sofresse o que sofreu. Então, aproveita a decepção e faz dela um instrumento a mais de crescimento espiritual. No nosso Facebook da 93 FM você poderá conhecer um pouco mais aqui os queridos debatedores. Estamos aqui pela ordem aqui com a camisa listrada, bonita, com estilo, o pastor Sérgio Nonato, à direita dele o evangelista Neucimar com a camisa branca. Aqui você vai poder observá-lo. Ao centro do nosso timaço aqui a missionária Roberta Félix, ao lado dela o querido pastor Marcos Fernandes, e assentado sou eu aqui. Você pode curtir aqui, compartilhar essa foto aqui no nosso Facebook. Vamos terminar cantando. Vocês começaram? Vocês começaram a cantar? Então vamos cantar com os irmãos Nascimento. Volta pra mim, sou
te dou alegria, volta pra mim. Não fica fora da casa de Deus por causa do problema que você teve. Problemas você tem, todos nós temos. Não se afaste do Senhor e não diga: eu não tô afastado de Deus, não. Eu tô aqui, tô buscando a Deus em casa. Quem instituiu a igreja foi Jesus, não foi aquele homem ou aquela mulher que você está entristecido. Quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo, e a igreja é um santo remédio, é um lugar de comunhão, de crescimento espiritual, de edificação. Problemas todos nós enfrentamos e é necessário voltar para rever, voltar para abraçar, voltar para perdoar, voltar até para mudar. Até se for para mudar, é necessário voltar antes, como nós ouvimos aqui. É fundamental que todos nós aprendamos isso. Não é fácil não, viu? Mas é o que o Senhor quer nos ensinar. Volta. Volta pra mim. Sou eu melhor amigo. Volta pra mim. Eu quero você comigo. Marcela, vai Marcela. Pois eu te amo sim. Te dou alegria. Volta pra Bênção mim. maravilhosa, muito obrigado. Cantando ao vivo aqui no nosso estúdio, que beleza, hein? Pesquisa 93. Resultado final, Marcela. Você conhece alguém aí que se decepcionou com a igreja e transferiu a culpa para Deus? Aumentou aqui, 46% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes. Marcela Bastos, muito obrigado a você também, a participação de cada um dos nossos amados aqui no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente aqui, gente, na melhor. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo: é duro dizer isso, mas meu marido é um mau caráter. Ele está desviado há alguns anos, mas faz questão de participar de todos os eventos, sabe pra quê? Só pra falar mal da igreja e dos irmãos. É incrível o comportamento dele, porque quando está no meio do povo, ele trata muito bem aqueles de quem ele fala mal. Eu não suporto mais tanta hipocrisia e maldade. Como se trata caráter? A falta de caráter tem a ver com a falta de Deus na vida de uma pessoa? Existe jeito para uma pessoa assim? Por outro lado, meu filho pode ser influenciado pelo comportamento do pai? Que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Sérgio Nonato, grande abraço, meu irmãozão. Deus abençoe sempre. Muito obrigado aí por mais um convite de estar aqui com vocês nessa rádio maravilhosa. E eu tenho uma listinha aqui para mandar abraço, tá bom? Eu quero mandar abraço primeiro para os meus liderados e pedir perdão pelos meus 5 minutos de vez em quando. Isso, rapaz. E aí, deixar um abraço para minha linda esposa que está comigo aqui, né? A autoridade, né? Ela quem manda, sabemos disso. Manda, é isso aí. E o pessoal que está lá no sítio construindo a piscina para o retiro, e é o Vinícius, o Bruno, o Ribeiro, o Diácono Fernando, o Pastor Augusto, o seu Renato e o aspirante Jones, um abraço para eles. Maravilha, muito obrigado também pela presença, missionária Roberta Félix, um grande abraço. Obrigado, JR, eu quero agradecer a Deus, a 93 pela oportunidade, em especial quero mandar um grande abraço para minha amiga pastora Helena Raquel, que foi um instrumento de Deus para nós estarmos aqui essas 2 vezes. Grande abraço, mulher de Deus, referência para o meu ministério e para todas as amigas pregadoras, que são muitas, que eu quero humildemente representar aqui nesse momento. Um abraço ao meu pastor, à minha igreja, Assembleia de Deus em Campo Grande, especial ao meu maridão, que segurou essa manhã lá em casa para eu estar aqui, meu esposo Júnior, meus filhos Ravine, Guilherme e Gustavo. Eu quero agradecer a Deus pela vida deles, pela pastora Nilda Gonçalves, que me acompanha, esposo do pastor Mauro, amigo da SEADER aqui dos pastores debatedores. E eu quero apenas, antes de me despedir, JR, lembrar os ouvintes, não existem só Saúls. Existem muitos Jonatas para te abraçar lá na igreja. Não desista por causa de um Saul, porque sempre existem Jonatas te esperando lá. Um abraço a todos os ouvintes da minha congregação Estrada da Pós, todas as mulheres de lá e a todas as minhas amigas e amigos e família, mamãe, papai, um beijo. Bênção pura, muito obrigado, pastor Marco Fernandes. Um abraço para todo mundo da SEADER, meu querido irmão. Obrigado, JR, obrigado 93. Mandar um forte abraço pro pastor Alberto Serafim, nosso presidente, mesa diretora da SEADER, minha igreja, Assembleia de Deus Central em Anchieta.
minha amada esposa, a missionária Nilce, e todos os meus filhos, meus netos, meu genro, e também informar que a partir de quarta-feira, dia 5, estaremos na cidade de Rio Bonito, em mais um congresso da nossa União de Mocidade do Estado do Rio, da Almader. Um abraço a Aguinaldo, presidente da Almader, pastor Natanael Eufrásio, secretário de eventos. Então, a partir de quarta-feira, dia 5 até o dia 8, estaremos em Rio Bonito, celebrando a Deus nos 50 anos da nossa Almader. Maravilha, um grande abraço em todos lá, viu? Grande abraço em todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Evangelista Neucimar, um grande abraço, meu irmãozão, Deus abençoe sempre. Hoje, culto da 93 é lá, hein? Isso aí, estaremos aí aguardando, né, todas as pessoas ali da região, a nossa igreja aberta aí a partir das 18 horas, 18h30, recebendo todos que forem lá assistir o primeiro culto da rádio de 2014. É verdade, nós vamos ter lá a participação especialíssima do pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil para Cristo, pregando a palavra de Deus. Cantando, nós vamos ter a Arielle Bonatti, a Gislaine e a Milena, a Leia Mendonça e o Gabrielzinho vão estar lá. Não sei se vocês conhecem o Gabrielzinho, uma figurinha fantástica. Quantos anos tem ele? É o que dizem que ele tem 6 anos, eu acho que ele deve ter uns 26, vocês vão ver pelo jeito dele, pela habilidade dele, pelo carisma, tá ouvindo a gente agora, carisma, fala muito bem, muito inteligente, deve ter uns 26 anos, isso é gato, entendeu? Ele deve ter uns 26 anos, porque não é possível que esse menino tenha só 6 anos, mas ele é muito esperto, meu Deus do céu. Vocês vão conhecer Gabrielzinho, a querida Leia Mendonça, a Leinha, a Gislaine e a Milena, que são conterrâneas, e a querida Arielle Bonatti participando, e vamos ter o Cid Gonçalves, que vai estar presente lá, conduzindo o culto ao lado do nosso irmão Harold de Oliveira, nesse grande culto hoje lá. Dá o endereço, pastorzão, um ponto de referência. A nossa igreja fica na Rua Manuel João Gonçalves, número 778, Alcântara, São Gonçalo, em frente à pista, né, quem desce do viaduto vai logo ver o templo, e é ao lado do antigo Hospital Santa Maria. Maravilha, tá simples ali, fácil. Muito obrigado, querido pastor, um abraço para todo o povo de Deus lá da nossa igreja também, sempre uma alegria estarmos juntos aqui na 93 FM. Esta, minha gente, é a rádio do povo de Deus. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, que volta hoje ao trabalho, tá morena, né? Bronzeada, cabelo esticado, férias, é natural, né? Rosane é especialista nesse assunto, isso que é natural. Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vou pedir à querida missionária Roberta Félix para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, e vamos orar também pelo culto da 93 hoje, e como temos feito todos os dias, nós temos orado pelos enfermos, pedindo a cura, e pelos enlutados, pedindo o consolo em nome do Senhor Jesus. Deus, estamos na tua presença em gratidão por esse momento de esclarecimento, e eu quero te pedir agora, Deus, que o Senhor visite os corações que foram alcançados por esta palavra, e aqueles que tomarão conhecimento dela, que estão decepcionados com situações. Pai, a tua palavra diz que Davi, ao decepcionar-se com a revolta de Absalão, ele disse: na minha angústia invoquei ao Senhor. E eu quero te invocar, ó Deus, que haja cura das feridas da alma. Eu quero te clamar que tu envia a esse coração o bálsamo de Gileade. Eu quero te pedir, ó Deus, que tu possa, Senhor amado, cicatrizar as feridas, que tu possa vivificar os espíritos abatidos, meu Senhor, que tu possa restaurar a sorte, que tu possa, Senhor amado, renovar o sorriso nos lábios, que tu possa, Senhor, fazer brotar de novo o fruto do Espírito, a alegria, o gozo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Não nos deixe perder o céu, Senhor, por questões carnais, mas nos ajuda a olhar para cima, fazer o que o escritor dos Hebreus indicou, olhar para o nosso autor e consumador da fé. E olhando para ti, diz a tua palavra, nós seremos salvos. Cura os enfermos, restaura os feridos, levanta os abatidos, alegra o triste, liberta o oprimido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.